Graça e paz, igreja. Que maravilha, que festa maravilhosa. Vamos continuar na presença do Senhor. Só Ele merece, né? Toda a honra, toda a glória, toda a nossa festa, todo o nosso louvor ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo. Aleluia. Tu faz coisas maravilhosas sobre nossas vidas, por isso estamos aqui. Ah, irmãos, quantos queriam ter esse momento de adoração na presença do Rei? Quantos queriam, mas estão aí no mundo vivendo outras coisas, vazios, espíritos vazios. E nós estamos cheios pela água da vida, que é Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler o texto de João 4, de 1 ao 30. Depois nós vamos mais à frente um pouquinho, João 7, 37 e 38. O tema é as estratégias de Jesus para salvar uma vida. Aleluia. Glória a Deus. Texto longo, muitos já conhecem, todos eu creio. Mas o Senhor colocou no meu coração esse texto. Um texto maravilhoso. Um texto que fala muito conosco. Muito conosco. Todos já acharam? Amém. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a cidade de Samaria, chamada Sicar, muito junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se ali junto à fonte. Era quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido na cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é, o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido.
Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adoraram o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disseram: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Palavra onde fala muitas verdades. Falam conosco, com a nossa vida. Essa palavra. Deus tremendo. Aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, onde estamos aqui reunidos como igreja, para te adorar, para te bendizer, dizer que tu és o Senhor. Deus maravilhoso, Jesus, abre os nossos olhos para ver a grandeza da tua palavra. Abre os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir e guardar em nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem nessa noite para a tua igreja. Eu que te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso Deus. Glória a Jesus. Jesus estava na Judeia, né? Jesus tinha vindo da Galileia e estava na Judeia. E quando Jesus ouviu o zum, zum, zum dos fariseus que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que ele, Jesus não ia entrar nisso, né? Que Jesus não estava lá para disputar com ninguém, muito menos com João. E Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Todos sabiam que os judeus não passavam por Samaria. Já era de todos eles, quando Jesus, acredito que Jesus falou, vamos voltar para a Galileia. Eles acharam assim, bom, vamos fazer o caminho de sempre. Que não era por Samaria. Jamais um judeu tocaria no território samaritano. Porque os judeus tinham rixa com os samaritanos. Eles tinham rixas por religião, por coisas do passado. Mas era assim, era uma raiva ferrena. Não era assim, um ou outro, eram todos. E eles jamais, passariam por Samaria. E tinha 3 caminhos para chegar à Galileia. Um deles era Samaria, um lugar mais perto, né? E eles contornavam Samaria e passava por fora, né? Chegando a Pérea, atravessando o Rio Jordão,
para chegar na Galileia, mas jamais pisariam naquele território. Era um lugar muito mais longe, uma estrada bem mais longe, mas mesmo assim eles iam. Mas a palavra em João 4 diz que era-lhe, para Jesus era-lhe, não era necessário passar por lá, porque poderia ir para outro caminho, mas para Jesus era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor Jesus ignorou todas aquelas barreiras, as barreiras dos judeus, as barreiras religiosas e as barreiras étnicas. O Senhor Jesus veio para quebrar tudo isso. Porque essa rixa entre eles, fazia com que a palavra não entrasse lá em Samaria. Samaria se tornava um território, um lugar fora da religião. Até que eles tinham uma outra religião, acreditavam em outros deuses. Mas a palavra não chegaria até lá. A verdade não ia chegar, porque eles nunca iam lá. Mas Jesus quebrou tudo isso. Aleluia. Jesus quebrou tudo isso e passou por Samaria. Chegou até uma cidade chamada Sicar, perto da herdade do poço de Jacó. Esse poço que falou aqui. Jesus chegou naquele poço a hora 9. Era a hora, meio perto de meio-dia. Nossa, eu fiquei imaginando. Como assim? É muito tarde. O sol é muito castigante, muito quente. E Jesus tinha um encontro marcado com essa mulher. Com a mulher samaritana. Tinha um encontro marcado. Jesus não olhou para a reputação daquela mulher. Aquela mulher tinha uma reputação muito feia, né? Jesus não olhou para a reputação daquela mulher. Jesus não olhou para quem era ela, para a sua religião. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Assim como Ele não olhou para nós, para o nosso passado, a vida em que vivíamos. Nós vivíamos atolados em pecado, distante, longe de Deus. Aleluia. E Jesus não olhou. Jesus não olha como a sociedade olha. Aqueles judeus olhavam diferente para os samaritanos. Mas Jesus passou no meio, porque tinha um encontro marcado com uma mulher. Irmãos, quando foi o teu encontro com Jesus? Quando Jesus citou e você teve aquele encontro maravilhoso, que não podemos esquecer jamais, da grandeza do que Jesus fez nas nossas vidas, nos tirando do inferno. Não podemos esquecer nunca, irmãos. Nunca. Porque nós tínhamos uma vida perdida, uma vida longe de Deus, uma vida marcada pela sociedade, muitos de nós. Aleluia. Como aquela mulher. Muitos de nós por aí fala, né, das pessoas que é improvável. Ele não presta. Ele não dá para nada. Ele não vai ser nada. Mas Jesus, quando Ele chega, Ele muda tudo. Ele transforma o seu interior. Ele transforma a sua mente. Oh, Jesus maravilhoso. Jesus olhou para nós. Ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor. Essa palavra falou muito comigo. Não está falando só com a samaritana. Tem que trazer para nós, exemplo para nós. Quem éramos nós? Oh, aleluia, digo por mim, quem era eu para estar aqui? Oh, Jesus, Jesus maravilhoso, que um dia passou por a minha Samaria, passou por a nossa Samaria, ignorando tudo. Jesus chegou e mudou o ambiente. Mudou o ambiente. Jesus está ali sentado, esperando aquela mulher. Que hora maravilhosa para aquela mulher. Ela jamais imaginou
que o Senhor Jesus estivesse ali esperando ela, que era tão massacrada. Era uma mulher ignorada por todos. Ela era ignorada 2 vezes pelos judeus e pelos seus. Ela não tinha amizade, ninguém falava com ela, tinha uma má reputação, né? Então todo mundo apontava o dedo para aquela mulher. Eu acredito. E aquela mulher, ela vinha buscar água também na hora sexta. Jesus chega na hora certa. Na hora certa, Jesus chega. Todos vinham buscar água de manhã, que é um horário cedinho. Eu sou nordestina, eu vivi lá até 12 anos. Eu sei o quanto o sol é castigante. Todos nós íamos buscar água também. Naquela época eu também pegava água, era de manhãzinha. À tarde, esse horário, ninguém ia, porque o sol esquenta, o chão esquenta, que vem assim aquele, né? E daqui na cabeça você não aguenta. E essa mulher, ela ia buscar água esse horário, porque ela não queria encontrar com ninguém, por conta da sua reputação. Ela não tinha as amigas, as mulheres, eu creio que as mulheres até escondiam os maridos com medo dela, né? Então, ela vinha buscar água essa hora, que ela achava que não tinha ninguém. Eu creio que a mulher pegou o seu cântaro, pegou a cordinha e foi indo no caminho, né? Andando, aquele sol escaldante, mas ela estava acostumada àquele sofrimento. E ela chegou, e ela, de longe, ela avistou. Eu creio que ela avistou, né, uma pessoa. Tem uma pessoa lá no poço, né? E aí ela foi se aproximando, um judeu, porque um judeu se vestia diferente. Ela deve ter se aproximado e falado, é um judeu. Bom, como o judeu não fala conosco, não fala com o samaritano, então eu estou tranquila. Ele não vai falar comigo, né? Eita, Jesus maravilhoso, mas Ele surpreende a todos. Aquele que abre o seu coração, que dá lugar a Jesus, Ele nos surpreende a cada dia, transformando tudo em nossas vidas. Ei, Jesus maravilhoso. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E a mulher chegou naquele poço. Jesus, cansado, estava sentado e mandou os seus discípulos comprar pão. Certamente estava com sede e com fome, né? E ele mandou os discípulos comprar pão. Aleluia. E Jesus disse assim, dai-me de beber. A mulher ouviu aquela voz. Como assim, dai-me de beber? Como? Aí ela falou com ele, né? Ali se iniciou uma conversa maravilhosa, que foi prosseguindo as estratégias de Jesus. Dai-me de beber, ela disse. Como assim? Sendo homem judeu, tu pede a mim, que sou mulher samaritana, água para beber? Como tu pedes? Como falas comigo? Jesus respondeu, veja bem, o diálogo, um falava, outro falava. E Jesus respondeu, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que fala contigo? Quem é o que fala contigo? Tu me pedirias, e eu te daria água viva. Oh, glória! Água viva, Jesus é a água viva, essa água viva. Aleluia. E ela continuou a conversa. Ela disse, mas como? Poço é fundo, tu não tens com que tirar, porque se tivesse tirado, não estava. Se tivesse com que tirar, ele não estava pedindo para ele, já tinha tirado, tinha bebido. Jesus podia fazer até um milagre ali, já ter bebido água, gente. Né? Mas ela disse, tu não tem com que tirar. E Jesus disse, mulher, se tu conhecer o dom de Deus, a vida eterna. Se tu conheceres a vida eterna, se tu conheceres que é o Senhor Jesus que está na tua frente, tu é que me pedia, dai-me dessa água.
Mas Jesus viu a necessidade urgente dessa água, que essa mulher, da água da vida. Jesus viu a necessidade urgente. Ela veio pegar uma água que você toma, daqui a pouco você tem sede, né? Você volta de novo a tomar. Mas a água que Jesus está oferecendo para ela, fazendo ela entender, é a água da vida, a água eterna, a água que nunca mais, que sacia a nossa sede. Aleluia, sacia a nossa sede. Assim como essa mulher infeliz, uma mulher mal amada, uma mulher que vive sempre em busca de algo. Isso traz para nós. Antes de conhecer o Senhor, nós vivíamos em busca de algo. Sempre é uma necessidade do ser humano, é buscar, porque existe um vazio no seu interior. É um vazio, a falta de Deus. Aleluia. Jesus viu um desejo, aquela alma, mesmo diante de tudo que ela fazia, mas ela continuava vazia e insatisfeita. Aleluia. Aleluia. É aqueles que vivem vazios e insatisfeitos. Aqueles que não conhecem o Senhor, que ainda não recebeu dessa água da vida. Mas aquele que percebe que sua maior necessidade só pode ser suprida pela fé. A fé no Senhor Jesus. Só suprimos essa necessidade pela fé, crendo que só Jesus faz. Ele preenche essa sede, essa busca de algo. E nessa viagem da busca de algo, vai entrando em caminhos errados, que cada dia vai se afastando. Aleluia. Jesus maravilhoso. Jesus prometendo essa água, a água da vida. Aleluia. A água da vida. Nós vamos um pouquinho mais à frente, para o cumprimento da palavra. Nós vamos em João 7, 37 e 38. Aleluia. João 7, 37 e 38. Um pouquinho mais na frente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está aqui. Jesus estava com uma mulher só. Lá foi um encontro com uma pessoa só. Mas aqui Jesus está em multidão. Nenhuma multidão. Oferecendo a mesma coisa. Aleluia. Que maravilha. Jesus está sempre disponível. Sempre oferecendo para nós. Ele é o Rei da Glória. Aquele que nos completa. Aqui Jesus está em uma festa. Lá ele está no lugar sozinho no sol, lá com uma mulher. Aqui Jesus está numa festa, chamada Festa dos Tabernáculos, ou Festa das Cabanas. Aonde que essa festa era uma vez por ano. Todo ano eles faziam essa festa. Jerusalém se enchia de cabanas. Eles saíam das suas casas e iam morar em cabanas. Não é? Eles estavam comemorando os 40 anos do povo no deserto, aonde que Deus os sustentou com comida e com água, a água tirada da rocha que é Jesus Cristo. Aleluia. E essa festa e esse povo festivo, essa multidão toda de Jerusalém, alegres, felizes, cantando, não é? Se enchia as ruas de Jerusalém
daquelas pessoas alegres, felizes. Mas, irmãos, era um ritual. Um ritual, eles saíam em procissão. Esse povo dirigido pelo sacerdote. Ele ia com um cântaro de ouro na mão. E eles iam pegar água no tanque de Siloé. Aquela procissão, aquela imensidão de pessoas. Todos os anos, eles faziam essa festa. E buscavam água no tanque de Siloé. Liderada por um só, que era o sacerdote. Aleluia. No último dia, isso eles faziam 7 dias. No último dia eles faziam 7 vezes esse caminho. Ia ao tanque de Siloé, cantando, dançando, festejando. E voltavam e derramavam a água daquele cântaro de ouro em cima do altar. E no último dia, no grande dia da festa, no apogeu da festa, todo mundo feliz. Jesus pôs-se em pé. Jesus estava ali naquela festa. Jesus pôs-se em pé e clamou. Jesus clamou com toda a sua voz, com toda a força dos seus pulmões, para toda aquela multidão ouvir. E Jesus clamou: se, uma condição, irmão, se você quiser, eu te darei. Se alguém na multidão tem sede, venha a mim, beba. Oh, aleluia. Aquele povo fazendo aquele ritual. E Jesus se levanta e faz o mais excelente convite. Que convite maravilhoso. Se alguém tem sede, todos têm sede. Todos têm sede. Porque aquele ritual, sede, todo ano tinha que fazer. Não dava em nada. Se alguém tem sede, venha, venha a mim, venha a mim. Mas não precisa só ter sede, irmãos. E não precisa também só vir. Ainda que venhamos à igreja, ainda que lemos a palavra, ainda que oramos, mas tem que beber. Beber da água da vida. Beber de Jesus. Beber da sua palavra. Se alguém tem sede, venha a Jesus e beba. Beba. E se sacie. Aleluia. O ser humano é vazio. Aquele que não conhece a Jesus, nós não. Nós somos cheios do Espírito Santo. Mas temos que beber. Muitos por essa sede, essa procura terrível, por algo sem saber o que é. Muitos vão para a bebida. Muitos vão para a droga procurando algo para preencher. Muitos vão para as drogas. Muitos vão para a prostituição. Muitos vão por cartão de crédito gastar, depois não ter o que pagar. É sede, irmãos, é sede. É sede, é vazio. É uma busca. Jesus sentiu nessa multidão o vazio dessa multidão, a sede dessa multidão. Jesus sentiu que aquele ritual
nunca ia encher, nunca ia preencher o seu vazio. Aquela água do tanque de Siloé é uma água, é água H2O. O nosso corpo humano tem uma grande necessidade por água. Diz os estudiosos que nós ficamos até 30 dias sem comida para morrer. Mas sem água, nem 3 dias. Você seca, você desidrata e morre. Então é necessidade. Então Jesus está fazendo essa analogia com água aqui. Para entender, para nós entendermos que essa água é necessária. Mas nós bebemos e logo nós vamos de novo. Mas se beber da água que Jesus nos oferece, nunca mais terá sede. Nunca mais beber de Jesus. Beber dessa água. Essa água maravilhosa. Aleluia. Aleluia. O 38 diz: quem crê em mim. Irmãos, é forte. Nós temos que ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Eu falo, toda vez que eu estou ministrando aqui, eu falo, recomendo. Recomendo a palavra. Não é, eu já li João, eu já li. Não é isso. Tem que ver palavrinhas por palavrinha, porque elas se completam. Quem crê em mim, como diz a Escritura, veja bem, não é crer como eu quero, não é crer como me convém, não é crer de qualquer jeito, é crer como diz a Escritura. Você que tem que se encaixar aqui. Não é assim, que a gente ouve por aí. Eu não gostei de tal coisa. Não acho que é assim. Essa interpretação está errada. Né? Mas é você que tem que se encaixar aqui. Aleluia. Como diz a Escritura, temos que crer da maneira da Escritura. Jesus está frisando bem. Se você crê, como diz a Escritura, rios. Não é um tanque de Siloé. Não é um balde. Não é a torneira. Não é um poço. Nem é um rio. Rios. Rios de água viva. Água viva que jorra de dentro para fora. Água viva que é o Espírito Santo. Ele jorra de dentro para fora. Que essa água sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia. É uma água que faz nascer novas criaturas. Novas vidas se transformam. Quando bebe dessa água. Água da vida que é Jesus Cristo. Jorra, jorra todo dia. E por onde ela passa, ela move. Por onde ela passa, ela transforma. Como transformou a sua vida e a minha vida. Ela transforma, irmãos. Que maravilha. Tudo aquilo que fazíamos, não temos mais sede. Não queremos mais. Por que não tem mais desejo? Se a gente nasceu tanto tempo, se criou fazendo coisas erradas. Mas de repente, quando Jesus nos oferece essa água, e você recebe por fé. Por fé. Só que, muitos de nós, talvez estamos crendo do nosso jeito. Por isso que não alcançamos aquilo que pedimos, aquilo que queremos.
Talvez estamos fazendo do nosso jeito. Talvez crendo em Jesus só para atender às nossas necessidades corriqueiras e imediatas. Talvez nós estamos procurando um Jesus que cura, que tira as nossas dores temporais. Talvez nós estamos crendo no Jesus só de milagre. E Ele faz milagre. Mas o Jesus que a Bíblia diz, que a Escritura diz, é um Jesus que salva, é um Jesus que liberta, é um Jesus que dá vida eterna, e é um Jesus que resolve os nossos problemas temporais e eternos. Esse é o Jesus da palavra. É um Jesus que produz em nós arrependimento. Não alcançamos essa mudança com Cristo se não nos arrepender daquela vida velha. Sentir nojo daquela vida velha. Aleluia. Produz arrependimento. Jesus é o que transforma a vida. Jesus é o que dá uma nova vida. Jesus é o que faz a nova criatura e que escreve uma nova história. Todos nós aqui temos uma nova história. Olha para o seu passado. Não devemos olhar para o passado, mas para glorificar Jesus, sim. Não esquecer de onde Ele nos tirou e onde estamos hoje. Éramos improváveis. Sociedade, muitos de nós olhavam e diziam: essa aí não vai dar para nada. Imagina. E hoje nós estamos diante, glorificando e adorando a mais excelente, que é Jesus. 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 Ah, Pai. Rios de água viva correrão do seu interior. É essa água que Jesus oferece a todos. Mas nem muitos querem, né? A gente vai pregar aí, falar com as pessoas, vão pregar, falar de Jesus, do amor. Muitos dizem: agora não. Um dia, quem sabe. Acho que não é hora, um dia Ele vai me chamar. Outros dizem assim: quem escreveu isso? Não foi um homem? Então como é que eu vou acreditar? Então tem várias maneiras como acreditar. Então é essa maneira aqui, não é do seu jeito. É como diz a palavra. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Voltando para o texto inicial. Que graça maravilhosa. Aleluia. Jesus pede água àquela mulher. E Jesus disse. E ela conversou, né? Falou: tu não tens com que tirar? Tal. E Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus. Ela não conhecia nada. Estava alheia, tadinha. Ela estava falando sobre água. Jesus falando uma coisa eterna, maravilhosa. E ela falando de água do poço. Estava com o seu olhar para o poço. De tanto Jesus falar, né? Aqui, oferecer. Ela disse: então dá-me dessa água. Dá-me dessa água. Para que eu não tenha mais sede, nem venha tirar. Passar por essa agonia toda. No sol quente, vim tirar água todo dia. Então dá-me dessa água. Aleluia. E Jesus disse. E ela falou que se ele era maior do que Jacó, tal. E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água, veja bem o diálogo. Ela falava algo, Jesus falava em cima. E Jesus foi levando aquela mulher para ganhar o seu coração, né?
com essas palavras da verdade. Qualquer que beber desta água, a água do poço, voltará a ter sede. Mas aquele nós bebemos, irmãos, glória a Deus, dessa água. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nunca. Você é para a eternidade. Você é saciado para a eternidade. E ela disse, dai-me. Então eu quero essa água aqui, né? Tanto insistência, eu quero. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Ela quis, me dá-me dessa água. E Jesus disse, não. Não é assim. Jesus falou, vai, chama teu marido e vem cá. Jesus confrontou o seu pecado. Jesus confrontou o seu pecado para ter arrependimento da parte dela. E ela disse, não tenho marido. Não tenho marido. E vamos mudar de assunto, né? Porque Jesus mexeu na ferida dela. Que pensa? Uma mulher sofrida. Você já pensou você morar em uma rua, em um bairro, num lugar onde ninguém fala com você? Você é rejeitado por todos? Você é ignorado como você não existisse? O sofrimento daquela mulher era terrível. O vazio dela era terrível. Não é? Um zero à esquerda. Melhor que ela nem vivesse ali para eles, né? Ela disse, não tenho marido. Aleluia. Jesus disse, disseste bem. Disseste bem. Porque falasse a verdade. Ela falou a verdade agora para Jesus. Né? Mas Jesus confrontou o seu pecado. Jesus mostrou para ela que ele conhecia o seu coração e conhecia a sua vida. Jesus foi levando a conversa e aqui ele chegou. Aleluia. Jamais o seu pecado seria confrontado. Você poderia ser ajudado se Jesus não tivesse confrontado o meu e o seu pecado. Jesus confronta, irmãos. Jesus confronta o nosso pecado. A palavra confronta. Se você estiver em pecado, ela confronta você. Ela te lembra. Aleluia. Jesus confrontou o seu pecado. Mas a exemplo da samaritana, nos mostra que o ser humano só pode ser conduzido ao arrependimento se for despertado a sua pecaminosidade. Jesus nos desperta. Quando estávamos em pecado, Jesus despertou o pecado. E Jesus te leva a se arrepender daquele. Se você quer beber de Jesus, você vai se arrepender. Se arrepende daquele pecado. Aleluia. E Ele nos confronta sim. Dê ouvido à palavra. Dê ouvido à palavra que esse pecado te confronta. Aleluia. Que o seu pecado confronta. Nós temos que chegar para trilhar o caminho com Jesus. Largar tudo. Fazer uma conversão em direção a Ele. Largando todo o peso. Eu fui confrontada um dia aqui, sentado
nesses lugares aí, eu fui confrontada com a palavra. Dá ouvido à palavra, irmãos. Para que para que a gente não possa ser surpreendido no dia que o Senhor voltar. Para não achar, porque tem coisa escondida ali que ninguém sabe, mas Jesus sabe. Essa mulher aqui, todos conheciam o pecado dela, mas muitos de nós, o pecado está escondidinho, quietinho lá. Não. Jesus não vai dar essa água para você beber, você com pecado. Temos que estar puro para receber essa água da vida. Eu vivia um relacionamento abusivo, terrível, doente, amargurada, infeliz, vivendo com um homem que não era o meu marido, como disse aqui. Ele me confrontou. Jesus me confrontou. Até então para o mundo é normal viver sem casar, mas Jesus não é. Eu estava sentada ali, uma ministração do pastor Antônio. Eu vim à igreja, já era convertida e vim à igreja, mas para mim era normal, não sabia a palavra, não conhecia a palavra. Você nem lembra que você é daquela forma. Pastor Antônio, talvez fosse essa mesma palavra. Ele disse: você vive com o homem, você mora na mesma casa com o homem, você divide suas finanças com o homem, você dorme com o homem, mas ele não é o teu marido. Jesus disse aqui, e eu vivia dessa forma. Porque eu não saía daquela posição, sofrida, amargurada, triste, doente, desprezada, mas presa a uma necessidade espiritual. Era presa naquela espiritual, naquele problema espiritual que muitos tentaram me ajudar, mas eu não saía. Até que um dia Jesus teve misericórdia. E Ele passou, Ele veio até minha vida mesmo, dessa forma que eu estava. E o pastor Antônio falou, na hora que eu ouvi, eu fiz assim na cadeira, eu digo, meu Deus. Ele falou, se Jesus voltar hoje, você não sobe. A palavra fala a realidade, irmãos. Não adianta escondermos. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Para Deus é desobediência. Mas eu vivia no mundo, tanto fazia, né? Mas Jesus falou aqui para a mulher, esse que tu vives não é o teu marido. Aleluia, já tivesse 5. Mas ele falou já tivesse 5, então 5 era marido. A gente, né, a Bíblia não fala, mas será que morreu, desquitou e ela foi casando. Veja a sede dessa mulher, a necessidade. Casando. Buscava preencher a necessidade em homens. Ela devia se sentir garantida, né, com uma pessoa do lado dela. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. Aí fala, esse não. Jesus veio para os doentes. Jesus, a partir daquele momento, eu senti nojo. E eu senti desejo de mudar, de transformar a minha vida. Para servir aquele que pode todas as coisas, que já tinha me curado.
de uma doença terrível. Aleluia. Aleluia. E foi isso. Mas essa aí é uma ministração para outra hora. Como eu saí dessa dependência emocional. Terrível, terrível a dependência emocional. Terrível. Aleluia. Achando, para que eu vim para o mundo? Para quê? É como lá, quando Jesus falou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede de quê, irmãos? Sede de vida. Sede de salvação. Sede de palavra. Sede de se encontrar. Você veio para o mundo para quê? Tem um propósito. Sede de sentido de vida. Tem que ter sentido a nossa vida. Aqui na terra. Tem que ter sentido. O propósito de Deus. Aleluia. E Jesus estava pronto para ajudar essa mulher. Assim como está pronto para ajudar a todos que vêm até Ele. E se arrepender. E mudar a sua rota. Aleluia. Não tenho marido. Pois é. Mas Jesus disse, chama, que eu te dou dessa água. E ela disse, veja o que é esse profeta. Você vê que ela muda, ela não entra na... Ela muda. É ferida, né, gente? Ela era magoada, machucada. Então doía tocar naquela ferida. Veja que esse profeta, para falar tudo o que ela fazia, tinha que ser um grande profeta como Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Veja o que é esse profeta. Os meus pais, olha como ela mudou. Meus pais adoravam aqui. E vós dizei que a adoração é em Jerusalém. Aleluia. E vós dizeis que é em Jerusalém. E Jesus disse, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem. E agora é. Em que os adoradores não adorarão nem Jerusalém, nem os montes. Adorarão onde estão. Onde estamos? Na casa, na escola, na pia, na rua, no carro. É onde estiver. Não tem lugar certo para se adorar. Onde você estiver, você adora a Deus. Aleluia. Então não precisa, ela perguntou, adora aqui ou ali? E Jesus disse, porque o Pai é Espírito. E importa aqueles que o adoram, adorem em Espírito, em verdade. Porque Jesus disse, não é aonde adorar, e sim como adorar. Não é onde, não é o lugar físico. É como adorar. E Jesus foi levando a conversa. Que coisa linda. É uma das conversas mais longas do Novo Testamento. É esse, Jesus com essa mulher. Com paciência, né? E foi levando. E foi levando. Em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. E a mulher disse, eu sei que o Messias vem, né? E ele se chama Cristo. E quando vier, ele anunciará tudo isso. Ou seja, falará tudo aquilo que Jesus estava falando. Meu Deus!
Não sei como Jesus não deu uma sacudida naquela mulher. Eu creio que ele deu, porque aqui... Ah, que maravilha! Que maravilha! Meu Deus, diante de tudo isso, dessa condução que Jesus foi conduzindo essa mulher, as estratégias de Jesus para chegar a esse coração ferido, esse coração sedento, esse coração que necessitava tanto da água da vida. Aleluia. E ele disse: eu sou. Pensa Jesus na sua frente dizendo: eu sou eu que falo contigo. Mulher, não é futuro, nem passado, é agora, é presente. Eu estou aqui, sou eu que falo contigo. Aleluia. Glória a Deus. Nessa chegou o discípulo. Veja bem, os discípulos saíram antes da mulher chegar e voltaram agora com a mulher já indo embora. Que tremendo. Que palavra maravilhosa, irmãos. Não falou com você, comigo. Ai, Jesus. É tremendo essa palavra. Aleluia. E até então, essa mulher está ali diante do Senhor. Diante dessa... que Jesus falou, dessa declaração. Eu sou mulher. Eu que falo contigo. Aleluia. E os discípulos, hein? Chegaram e viram aquela conversa tão longa de Jesus com aquela mulher, né? Ninguém sabe se Jesus estava em pé ou aqui ou não estava. Eu sei que a mulher estava presa ao cântaro. Ela não soltava aquele cântaro, tipo assim. Foi isso que eu vim buscar, então eu vou levar de volta, né? No 28, vê aí no 28. E disse: deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Deixou, irmãos, tem que deixar, tem que largar aquilo que te prende, aquilo que rouba o teu tempo, que deixa de estar com Jesus. A mulher largou o seu cântaro. Tem que deixar. Tem que haver sacrifício. Ela não precisava de água. Ela não veio buscar água. E ela largou tudo aquilo que a impedia. Temos que deixar, irmãos, aquilo que nos deixa capenga, aquilo que rouba o templo do Senhor, que te impede de avançar, que te impede de caminhar, que te impede de prosseguir. Tem que deixar. O que está tomando o teu tempo? A televisão? O celular? A conversa com o vizinho? As festas, as orgias? O que está roubando o teu tempo com Jesus? Esse tempo precioso que Ele nos deu. A mulher largou, estava presa ainda àquele cântaro. E a mulher deixou o cântaro e saiu correndo para a cidade. Aquilo não era mais prioridade. Que coisa linda! Não era mais prioridade aquele cântaro, aquela água, a tudo aquilo que perecia. Não era mais interessante. E ela foi à cidade com alegria. Alegria do salvo. Alegria de quem é salvo. Quem é salvo se alegra. Essa mulher, até agora estava com conversa. Jesus dizia uma coisa, ela outra. Mas agora, nessa hora, ela se converteu. Ela olhou para Jesus. Eu sou.
Até então ela estava olhando para os problemas, para o poço é fundo, para isso, para aquilo, não tem marido, entendeu? Ela estava olhando ao redor dela, ela não estava olhando para Jesus. É para Ele que temos que olhar, diante das dificuldades, diante das tristezas, tudo aquilo que vem de encontro, que deixamos triste, com a fé abatida. Aleluia. Temos que deixar. Aleluia. Dói muita coisa. Depende do que é que tem que deixar. Deixa, irmãos. Porque só Jesus é digno do nosso tempo, da nossa adoração. Tem dias que acordamos tristes, né? Abatido. Mas em vez de ficar murmurando, reclamando, não tenho isso, não tenho aquilo. Olha para Jesus. Olha, de onde virá o meu socorro? Não é, aqui não resolve nada. Olhar em volta, olhe para Jesus. Coloque um louvor. Quando a gente começa a adorar dentro de casa, eu sei de mim. Daqui a pouco eu estou pulando. Eu estou chorando. Olha, é tremendo. A casa é pequena para eu pular. Oh, glória! Mas eu não estava com problema. Cadê o problema? Ele continua, mas eu estou, a fé está lá em cima. Oh, aleluia. É fé. Gera dentro de você uma fé. Uma fé que inabalável. Que você consegue passar por cima daqueles problemas, daquela situação. Você passa a enxergar diferente. Porque é por fé que cremos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada da nossa fé. Fé em quê, irmãos? Fé na palavra. Se você não tiver fé, você lê por ler. Você não acredita no testemunho. Quantas pessoas que você vai falar do seu testemunho? Que eu creio que todos nós temos um testemunho. Muita gente fala, acontece em você, em mim não. Falta de fé. É por fé. Porque nós não vemos. Mas nós acreditamos que nós temos um Deus que cuida e que prometeu e cumpre. Aleluia. Glória a Deus. E essa mulher que outrora era irrecuperável, descrente, não. Sim, ninguém acreditava nela, na sua palavra. Ninguém acreditava. E ela foi, largou o cântaro e saiu correndo para a cidade, aquela cidade onde ela era marginalizada. Aquela mulher devia andar de cabeça baixa. E ela saiu correndo feliz. A felicidade da salvação, de ter conhecido Jesus, ter visto Jesus. Aleluia. E ela foi direto àqueles homens. Ela não foi nas mulheres, ela foi nos homens, os homens que já a conhecia. E ela falou, ela deve ter chegado assim, né? Olha, vem ver. Você mesmo com seus olhos. Encontrei um homem que disse tudo quanto tenho feito. Aqueles homens sabiam do que ela fazia. Então, por isso que ela foi direto neles. Agora, o mais admirável. Como crer naquela mulher, no que ela estava falando? Que homem desse tipo que ia aparecer para ela?
que todos os homens que apareciam para ela, via nela só um corpo? Como acreditar? Mas Deus é tremendo, Ele move as águas. Aleluia. E essa mulher correu e foi e chamou aqueles homens e falou: conheci um homem que falou tudo que eu tinha feito, que eu tenho feito. Tenho, ou seja, ela estava fazendo ainda. Porventura não é o Cristo? Porventura não é o Messias que estamos esperando? Que coisa linda! Maravilhoso Jesus! Como o Senhor é lindo! Como o Senhor pensou em tudo. João escreve detalhes dessa palavra. É detalhes que ele escreve. Se agarre à palavra, irmãos. Se agarre à palavra com fé. Fé espiritual, fé sobrenatural. É a fé do Espírito. Em espírito e em verdade. Esses homens acreditaram porque ela chegou com fé, transbordando de fé, de felicidade, transformou aquela mulher. E eles vieram todos, se reuniram e vieram ver com seus olhos. Eles vieram ver Jesus e creram nele. Aí diz: já não cremos mais por sua palavra, mas porque nós mesmos vimos. E os samaritanos abraçaram aquele judeu, amaram aquele judeu e convidaram para ele ficar. E Jesus ainda ficou mais 2 dias. E aquela mulher se tornou a maior missionária de Sicar. A maior missionária. E ela não fez um discurso assim eloquente. Ela disse só: eu encontrei um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Não precisa muito para você crer. Precisa a palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus ficou ali entre aqueles que tinha rixa, aqueles que não se falava. O propósito de Jesus era ganhar a samaritana e através dela uma cidade quase inteira. Veja bem, irmãos, por isso que temos que levar a palavra. Aqueles que não conhecem, aqueles que não sabem, aqueles que estão procurando algo para satisfazer. Nós sim chegamos com a palavra. E não pensamos que todos vão acreditar e crer, não. Mas a semente foi plantada. E quem faz o restante é o Espírito Santo. E essa mulher foi. E Jesus foi amado, abraçado por Samaria. E Jesus depois seguiu viagem. Ele chegou ou não chegou no seu destino? Chegou, ele foi até a Galileia. Ganhou uma cidade primeiro. Por que não olhou? Não olhou. Não foi preconceituoso. Então esse é o exemplo para nós. Ministrar a palavra, falar da palavra a qualquer que seja. Se Jesus tivesse olhado como o homem olha, que seria de nós? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Eita, palavra maravilhosa. Palavra de arrependimento, palavra de fé, palavra de entrega.
tremenda essa palavra. Obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra. Revelação da tua palavra. O teu Espírito, o nosso Espírito. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. A honra e a glória é tua, Pai. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Obrigado, igreja.